Oi, comunidade Clique. Tenho muito orgulho de falar isso porque vocês são meu sonho realizado e ainda em realização. Graças às pessoas maravilhosas que estão seguindo esse projeto que eu sonhei há tantos anos atrás, que depois, junto com a Liliane, a Adri, a gente conseguiu começar e agora o pessoal todo aí, as meninas que foram nossas pupilas, estão seguindo avante. Eu queria hoje falar um pouquinho para vocês da importância da educação infantil. A gente está numa situação muito difícil agora com essa pandemia e eu acho que nessas situações muitas coisas são colocadas em questão e pelo que eu estou sabendo, não só aqui na Itália, onde eu moro agora, mas aí no Brasil também, uma dessas conquistas, eu acho que é uma conquista que estão sendo colocadas em questão, é justamente a educação infantil. E eu tô aqui hoje para defender com unhas e dentes o fato que, como diz um ditado africano, para educar uma criança precisa de uma tribo inteira, principalmente nos dias de hoje. Eu fui educada nos anos 70, fui para a escola com 6 anos, eu acho, mas eu tinha o quintal. Eu tinha os primos, eu tinha os irmãos, eu tinha os amigos, a sociedade era completamente diferente, as casas eram grandes, eram frequentadas, eram amplas, existia uma comunidade. A escola não precisava ocupar esse papel de comunidade. Depois, nos anos 90, eu fiquei grávida e eu me vi morando num apartamento de 80 metros quadrados, com pouca possibilidade de ter um segundo filho. Eu já sabia desde o início que aquele filho seria filho único. E vivendo longe de família, longe de amigos, quer dizer, tendo uma carga horária de trabalho grande, sem poder proporcionar para o meu filho a infância de quintal que eu tive. Eu era nessa época que eu sonhei o clique, eu era psicopedagoga clínica e eu via as crianças completamente perdidas nesse mundo moderno, pós-moderno e com inúmeros problemas que eram exatamente, eu comecei a pensar isso, eu comecei a ver isso, eram problemas que derivavam exatamente da falta do brincar. Porque brincar é a linguagem universal das crianças, é o jeito delas de estar no mundo. E não tendo isso, eu percebia cada vez mais o quanto as crianças estavam angustiadas, com pânico, com dificuldades de toda sorte, que, enfim, que chegavam até a dificuldades mais específicas de aprendizagem, mas quando você ia tirando a casca daquelas dificuldades, eu via exatamente o mesmo nó que estava sendo roubado a elas, a infância em comunidade. Pais que se preocupavam muito, se ocupavam pouco, não por culpa deles, porque era uma questão social. Eu também não ia poder me ocupar muito do meu filho, eu também precisava sobreviver, eu também precisava trabalhar 8 horas por dia. E o pai do meu filho a mesma coisa.
E aí eu sonhei um pouco essa possibilidade de oferecer a ele uma comunidade. O Clique nasceu assim, como ideia de unir esse tripé, que no fim das contas virou o nome. É um centro, ou seja, um lugar que centraliza, lúdico, porque sem o lúdico a gente não pode falar nada de criança, de interação, que é essa coisa de comunidade mesmo, e cultura. Cultura, seja do adulto que da criança. Esse encontro desses dois universos, dessas duas culturas, que soprattutto, tô falando em italiano, principalmente a cultura popular, que é aquela que é a mais próxima, a que é mais fortemente ligada à cultura da criança, né? Porque a gente pergunta assim, por exemplo, por que a cultura da criança é tão universal? Porque é a cultura mais antiga, que é a cultura popular. As crianças do mundo inteiro brincam do mesmo jeito. Eu tô aqui na Itália, eu fico vendo as crianças brincando aqui, fico lembrando das crianças aí do Brasil. Nos outros países, todos que eu já visitei, que eu já pude observar, famílias aqui que são de outros países, eu trabalho numa escola internacional, são todas idênticas. E por que sair, ultrapassar os limites da família? Eu pergunto, por quê? Não é muito mais fácil, principalmente agora com essa epidemia, trazer as crianças para debaixo das asas de novo? No máximo, uma babá que venha em casa e negar a existência da educação infantil externa. Eu acho que é mais fácil, entre aspas, porque na verdade é muito mais difícil, porque você vai estar adoecendo a sua criança. A família, hoje, nessas condições que a gente vive, não dá mais conta da educação das crianças. As crianças precisam de comunidade, elas precisam de quintal, elas precisam de um lugar onde elas possam expressar a individualidade dela. A gente não pode ficar, por conta dessa pandemia, a gente não pode entrar nessa paranoia que nos levará a pensar a família enquanto uma instituição claustrofílica, como, como chama uma psicóloga italiana, Laura Pigotti, que eu traduzi um livro dela, muito interessante, Meu Filho Me Adora, espero que vocês leiam, porque é um livro que realmente é um soco no estômago sobre a educação atual. Mas essa idealização da família como satisfação de todas as necessidades do ser humano, principalmente do ser humano pequeno, do ser humano criança. Criança quer dizer mais do que criação. Criança quer dizer também o que cria. E a gente não pode criar sem a cultura, sem a nossa comunidade. É muito importante oferecer para eles esse direito. Nós temos esse direito de participar de uma comunidade enquanto adultos. Eles também têm esse direito de ter várias influências, de conhecer diversas realidades, de participar como cidadãos. As crianças são cidadãs. Elas não são um simples produto do nosso narcisismo.
As crianças precisam muito, muito, muito mesmo, de ser estimuladas, de crescer num ambiente rico culturalmente, que a família sozinha não dá conta. E para vocês, pais, também é muito importante viver numa comunidade. Eu fico muito contente porque eu tenho um sobrinho de hoje, esse mês está fazendo 15 anos. Ele entrou no Clique quando eu estava ainda aí no Brasil. Ele tinha 4 meses. Ele foi, ele foi amamentado no Clique, como muitas crianças, como muitos bebês. E os pais daquela época são amigos até hoje. São amigos ao ponto que o meu irmão faltou, o meu irmão faleceu, e são os amigos do Clique, daquela época do Clique, que hoje cuidam da minha cunhada e do meu sobrinho, como se fossem uma verdadeira família. Isso é uma coisa que me emociona demais pensar. E eu vejo a força que é viver numa comunidade como essa que vocês têm do, do Clique. Eu fico até emocionada de falar isso. E agora, aqui na Itália, é muito interessante porque, em função da pandemia, estão vindo muitas ideias, muitas coisas sobre educação ao ar livre, educação nos parques, escola em lugares abertos. E eu fico pensando, poxa vida, o Clique tem 20 anos e a gente já vinha fazendo todas essas coisas antes de pandemia, antes de qualquer coisa puxar o nosso tapete. Porque aqui na Itália, com algumas honrosas exceções, a educação ainda é muito entre paredes. É muito tradicional, é muito de aula presencial ainda, é muito conteudista. Eu acho que tem muitas qualidades isso, tem muita coisa boa nessa coisa, porque eu nunca fui contra os conteúdos. Eu acho que os conteúdos são sempre importantes para as crianças. Mas é a forma de transmitir esses conteúdos que tinha que mudar. E agora as pessoas estão acordando para esse fato. E eu fico vendo essas cenas do que está sendo proposto agora, que são essas imagens que vocês estão vendo passando aqui do lado. E são muito parecidas com o Clique. E eu fico pensando que privilégio que as crianças do Clique tiveram e ainda têm. De estar recebendo esse tipo de educação em comunidade. Que estão conhecendo e produzindo cultura. Enfim, cultura popular, cultura infantil. Pensa nisso, pessoal. Obrigada pela atenção.